Fala, meus amigos e amigas, pessoal, vamos falar, certo, agora do assunto agentes públicos, tá? No viés doutrinário, ok? No viés constitucional. O viés legal você já vai ver, certo, nas aulas de Estatuto do Servidor. Então, naqueles blocos lá de Estatuto do Servidor, você vê lá o viés legal da lei, né? Vamos ver aqui agora, certo? O viés doutrinário, certo? Doutrinário, o viés constitucional e até jurisprudencial sobre agentes públicos. Pois bem, vamos aqui então, deixa eu estar aqui no meio, beleza? Aqui, ó. Vamos então falar do tema relacionado a agentes públicos, galera. Olha só, quando ao edital, certo? Ele coloca, né, de forma específica, certo? Esse tema assim, né? Agentes públicos, é porque a banca pretende, né, fazer uma abordagem também, certo, doutrinária do assunto. Porque do contrário, ela não colocaria, certo? Não, ela colocaria apenas o Estatuto do Servidor. Então, mas além do Estatuto dos Servidores Públicos, tá? Que também é um tópico aí do edital de vocês, a banca colocou, certo, o tema relacionado a agentes públicos. E nesse sentido é que, certo, nós observamos da possibilidade da banca trazer conceitos, tá, doutrinários. Pois bem, galera, a doutrina ela tem sim, certo, uma classificação, né? A doutrina, ela tem uma classificação para agentes públicos. Então, nós temos aqui, ó, a classificação doutrinária de agentes públicos, tá? Pode ser sim que a prova de vocês cobre em alguma questão a pergunta sobre a classificação doutrinária, certo? Como é que são classificados os agentes públicos na doutrina? Pois bem, essa parte aqui, a parte da classificação, tá? Conceito, né, de agentes públicos, nós temos uma classificação que vem da doutrina e também temos até, certo, uma classificação, de certa forma, certo, legal. Mas depois eu vou falar da classificação legal. Classificação doutrinária. Ora, a doutrina, pessoal, ela vai dividir, certo? Os agentes públicos, ela vai classificar, melhor dizendo, os agentes públicos em três classificações iniciais, tá? Você, eventualmente, pode ver, certo? Outras classificações, mas essa aqui é uma daquelas classificações, por exemplo, tá mais adotadas nas provas de concurso. Então, quando o tema é agentes públicos, nós temos estas classificações. Você já está vendo aqui que são três, tá? São três, eu separei aqui, né? Nossos blocozinhos, tá? Três classificações. Nós temos, deixa eu botar aqui, os agentes, deixa eu botar aqui de azul, o nome é agentes. Mas olha só, agentes, tá? Políticos. Nós temos, tá? Os famosos, tá? E aí a categoria maior, né? Servidores públicos, tá? Servidores públicos. Tem aqui uma subdivisão entre eles. Servidores públicos. E nós temos aqui, ó, os particulares em colaboração com o Estado. Particulares em colaboração com o Estado. Então, olha só, perceba, tá? São três as mais importantes, tá? Classificações de agentes públicos. Os agentes públicos podem ser classificados na doutrina, certo? Em agentes políticos, em servidores públicos, tá certo? Ou particulares em colaboração com o Estado. Fica ligado, porque isso aqui é muito importante. Sabe para quê?
para algumas regras serem ou não aplicadas a determinados agentes públicos aqui. Todo mundo aqui, ó, é agente público. Esse é o gênero, tá? Esse é o gênero. E eu tenho aqui, ó, as espécies. Então, o gênero, né, é tudo, tá certo? É tudo. Gênero é tudo, certo? É o que engloba tudo, é o gênero, né? É o gênero, tá certo? E nós temos aqui, ó, as espécies, certo? Isso aqui é uma espécie de agente público, esse aqui é uma espécie de agente público e esse aqui é uma espécie de agente público. É importante que você saiba, né, diferenciar, porque nós teremos regras daqui a pouco, regras funcionais, que a depender do agente público aqui envolvido, ela será ou não aplicada a ele. Exemplo, a regra do concurso, a regra da acumulação de cargos, tá? A regra da remuneração, tá bom? Então, tudo isso, né, tem a ver com você classificar esses agentes. A regra da previdência. Então, tudo isso tem a ver com você classificar esses agentes, tá? Em agentes políticos, servidores públicos, particulares, em colaboração com o Estado. Vamos lá. Definir aqui, ó. Então, quem são, pessoal? Os agentes políticos, tá? Olha só, geralmente diz na doutrina que esses agentes políticos, ó, eles são os representantes, tá? Os representantes dos poderes. Olha só, pessoal, são as pessoas, tá? São os agentes públicos que representam, tá? Os poderes. Pessoal, quem são eles? Ora, fácil. Fácil nós aqui, certo? Classificarmos. Fica fácil. Fica fácil nós classificarmos quem são, certo? Os agentes políticos, tá? Porque a doutrina aqui facilitou. A doutrina facilitou para nós. Disse que esses agentes públicos, chamados agentes políticos, tá? O nome políticos tem muita relevância, são os que representam os poderes. Quais são os poderes que nós temos? 3. Poder legislativo, tá? Poder legislativo, poder legislativo, poder executivo, tá? E o poder judiciário. Olha só. Então perceba, tá? Perceba. Quem são, certo? Os agentes políticos que representam o poder legislativo. Legislativo federal. Senadores, deputados. São agentes políticos. Legislativo dos estados. Deputados estaduais. Legislativos, tá? Legislativo municipal, vereadores. Então, vereador, deputados estaduais e federais, senadores, pessoal, eles são agentes políticos, certo? Representantes do poder legislativo. Executivo, presidente da República, governadores de estado e DF, prefeitos, tá certo? Judiciário, ministro presidente do STF, ministro presidente do STJ, ministro presidente do TRF, tá? Ministro desembargador presidente do TJ Ceará, tá certo? Aqui tem uma polêmica no judiciário, né? No judiciário tem uma polêmica. Por quê? Porque a doutrina, isso aqui, certo? Isso aqui, ó, esse conceito aqui, certo, de agentes políticos que nós estamos aqui a tratar, ele tem o seu fundamento, certo? Ele tem o seu fundamento na doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello. Então, essa classificação aqui, nós estamos levando em conta Celso Antônio Bandeira de Mello. Professor, quem é esse cara? Quem é no jogo do bicho, meus amigos? Esse aqui é um dos mais importantes, tá? Doutrinadores do direito administrativo. Diversas bancas, tá?
diversas bancas de concurso, ok? Retiram as suas questões do livro dele, tá certo? Então, essa aula aqui, essa classificação, tem fundamento no Celso Antônio Medeiros de Mello. Porque diversas bancas, como a sua, por exemplo, aí eu posso citar várias bancas, né? IDECAN, CESP, VUNESP, FGV, tá certo? Aqui no Ceará, o S, o IMPA, retiram desse autor aqui as questões de prova. E ele classifica assim. Só que ele não coloca aqui, certo? Dentro do judiciário, como agentes políticos, os membros da magistratura, todos os membros. Quem são eles? Os juízes. E nem coloca, tá, os membros do Ministério Público. Quem são eles? Os promotores. Ele só coloca aqui, certo? O presidente do STF e dos tribunais. Mas todos os juízes não coloca. Porém, certo? Para o STF, ó, para o STF, está incluído também na categoria de agentes públicos, está incluído também na categoria de agentes públicos, tá? Tanto os membros da magistratura, tá? Os juízes, tá? Quanto os promotores de justiça. Isto é, todos os membros, tá? Todos os membros da magistratura, bem como os membros do Ministério Público. Então, quando a sua prova, se a sua prova, tá? Porventura falar jurisprudência do Supremo, o Supremo também encaixa como agentes políticos todos os membros do Judiciário e também, ó, promotores de justiça. Isto é, a magistratura e o Ministério Público, tá bom? Beleza. Para a doutrina, certo? Agentes políticos representam os poderes, ok? E mais, pessoal, e mais. Também, ó, aqui, por exemplo, no executivo, certo? Nós teríamos, deixa eu botar aqui um maisinho, aliás, né? Deixa eu botar aqui um maisinho, tá? Nós teríamos, tá? Auxiliares, tá? Do presidente da República, do governador, do prefeito e do prefeito, ok? Então, os auxiliares imediatos do presidente, governador, prefeito, também seriam integrantes, tá? Também seriam chamados em agentes políticos. Pessoal, quem são eles? Ministros de Estado na presidência, secretários de Estado no governo, secretários municipais no município. Então, todo mundo ali, todo esse bolo aqui, ó, eles são considerados agentes políticos, tá, gente? Porque eles fazem, né, uma função política ali junto a esse pessoal, tá bom? Então, vamos lá. Legislativo, vereador, deputado, senador, tá certo? Executivo, né? Presidente, governador, prefeito e os auxiliares imediatos, ministros, secretários. Judiciário, ok? Para a doutrina, né? Para a doutrina. Presidentes dos tribunais superiores, ok? STF, STJ. E também para o Supremo, todos os juízes e promotores integram, certo? A categoria de agentes políticos. E aí, daqui a pouco eu vou dizer o que significa ser um agente político, por exemplo, tá bom? Daqui a pouco eu vou dizer. Beleza. A segunda categoria de servidores públicos, senhores e senhoras, é essa aqui, ó. E essa aqui, nós teremos, tá? Três espécies de servidores públicos, de acordo com a doutrina. Nós temos, isso aqui ficou um pouco derriado, né? Percebi, eu não gosto não, acho bom bem justinho. Nem sempre consigo, mas acho bom bem retinho, tá? Vamos lá. Melhorou um pouquinho, deixa eu ver aqui. Melhorou. Então, olha só, pessoal. Nós temos aqui, ó, os servidores, tá? Ou servidor efetivo, categoria, tá? Categoria de servidor público. Nós temos o empregado público, tá? O empregado público. E, por fim, nós temos, tá? O servidor temporário. Tá? Nós temos o servidor temporário.
É importante nós sabermos essa classificação, porque algumas regras, como eu disse, tá, vão ser aplicáveis a uns e a outros não. Então perceba, os servidores públicos, tá, se dividem em servidor efetivo, em empregado público e servidor temporário, certo? Pessoal, quem são eles? Já já eu vou dizer. Já já eu vou conceituar cada um deles para vocês. Terminar aqui a classificação. E nós temos, senhores e senhoras, os chamados particulares em colaboração com o Estado, ok? Aí, ó, eu tenho os chamados agentes honoríficos, tá? Agentes honoríficos. Nós temos, ó, os chamados, tá? Agentes designados, designados. E nós temos, ó, os chamados, tá? Agentes contratados, tá? Contratados, tá certo? Também já já eu vou conceituar cada um desses aqui e dizer para vocês onde eles podem ser encaixados. Então, senhores e senhoras, essa aqui, certo? É a classificação, né? A classificação doutrinária de agentes públicos. Classificação da doutrina, que divide eles, tá? Em agentes políticos, servidores públicos, particulares, em colaboração com o Estado. Pode ser que na prova de vocês você possa ver na terceira classificação aqui, no lugar de agente de particulares em colaboração com o Estado, você possa ver o quê? Possa ver o quê? Agentes honoríficos, designados, tá? Você pode ter, ok? Mas a classificação que mais vem em prova é particulares em colaboração com o Estado. Beleza, então esses aqui nós vimos quem são. Vamos lá ver quem são esses aqui. Pessoal, olha só. Servidor público efetivo é aquele servidor da administração direta, União, Estados, DF, municípios, das autarquias e fundações públicas de direito público, que fazem concurso para ocupar um cargo público efetivo. Então, olha só, toda a vida que o Estado, tá? Ele for contratar pessoas, quando eu falo em contratar, não é de contrato, é chamar, né? Vamos lá, admitir. Admitir pessoas, tá? Admitir pessoas para uma função permanente de um cargo público, tá? Cargo público, que é um cargo com funções, tá? Previamente definidas em lei, né? Com um conjunto de atribuições e responsabilidades, essa pessoa vai ser um servidor público efetivo, ok? Servidor público efetivo. Salvo se a Constituição disser que aquele cargo público é vitalício. Daí, né, eu já vou colocar aqui, ó, as definições, certo? As definições de cargo público, cargo público, definições de função pública, porque a gente deve, né, tratar isso aqui conjuntamente, função pública, e as definições, tá, de emprego público. Então, para que nós possamos, tá, entender perfeitamente, tá, perfeitamente as classificações de agente público, nós também temos que entender, certo, as definições de cargo público, função pública e emprego público. Deixa eu achar aqui uma. Deixa eu ver aqui, ó. O cargo público, ele tem um cargo público, existe, né? Um cargo público efetivo. Existe o cargo público, tá? Vitalício. E o cargo público comissionado. Pronto. São as três espécies de cargo público: efetivo, vitalício e comissionado. Função pública é só essa, emprego público é esse. Beleza. E olha só, a pergunta essas pessoas aqui, certo? Os agentes políticos, eles, né, ocupam um cargo público vitalício? Alguns sim. Alguns, tá? Aliás, todos aqui, eles têm cargo, certo? Todos aqui são cargo.
Alguns aqui ocupam um cargo público efetivo, alguns ocupam um cargo público vitalício, tá? E comissionado, alguns também ocupam. Exemplo, legislativo é um cargo público vitalício? Não. É um cargo público efetivo durante aquele período? Sim, certo? É um cargo público comissionado? Não, certo? Então aqui, ó, os membros do legislativo, eles têm um cargo público, mas esse cargo público não é vitalício, ele não é comissionado, ele pode ser efetivo, porque naquele período, certo? Ele só vai perder o cargo em algumas situações, né? Perda do mandato, muito mais, tá certo? Executivo, mesma ideia. Eles têm cargo, não é efetivo, não é vitalício, aliás, não é vitalício, não é comissionado, pode ser efetivo. Judiciário, alguns, né, aliás, todos eles têm cargo vitalício. Então, os agentes políticos ocupam cargo, tá certo? Cargos públicos, tá certo? Cargos públicos. Beleza, que mais? Tem que mais? Olha só, que mais? Pessoal, os agentes políticos, tá? Eles, na verdade, eles vão ser sujeitos, tá? Eles vão ser sujeitos a uma forma de remuneração que a Constituição chamou de subsídio, tá? Eles vão ser sujeitos a uma forma de remuneração que a Constituição chamou subsídio, tá? E eu vou mostrar para vocês na Constituição o que eu estou aqui a falar, tá certo? A remuneração dos agentes políticos, ela ocorre através de subsídio. E o subsídio, pessoal, não é suicídio não, tá, gente? O subsídio é uma parcela única, tá? É uma parcela única de remuneração. Não tem aqueles, em regra, né? Não tem certo, aqueles penduricários, né? Verbazinhas adicionais, não. É uma só forma, é uma só verba de remuneração, ok? Deixa eu achar aqui, certo? A parte da Constituição que fala que esse pessoal será remunerado por subsídio, tá? Nem coloquei aqui no slide, mas eu vou achar aqui para vocês e mostrar. Vamos lá. Então, eu achei aqui, certo? Achei aqui, ó. Artigo, ó, 39, parágrafo 4º da Constituição. Olha aí, ó. O membro de poder, olha aí, ó. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado, secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Pessoal, a Constituição fala o membro de poder, ou seja, né, o membro de poder. Olha aí, não falei? Então, se agentes políticos representam os poderes, o membro do poder será remunerado por subsídio. Daí a importância de você conhecer a classificação. Então, no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição, nós temos lá a regra que os agentes políticos, né, que são os membros de poder, eles serão remunerados exclusivamente através de uma parcela chamada subsídio. Então, a prova de vocês pode perguntar isso. Os agentes políticos, eles são remunerados através de quê? Aí vem lá a alternativa. Remuneração, né? Vencimento base, parcelas fixas. Aí vem lá, subsídio, é o item a marcar. Ademais, pessoal, os agentes políticos, tá? Eles têm uma forma de responsabilidade. Eles vão ser responsabilizados. E alguns aqui vão ser responsabilizados de forma dupla, tá? Os agentes políticos, eles serão responsabilizados de forma dupla.
Isto é, tema aqui, certo? Sobre a responsabilidade dos agentes políticos. Pessoal, olha só. Se eles são agentes políticos, tá, gente? Se eles são os representantes dos três poderes, exige-se deles, tá? Uma maior responsabilidade, tá? Um maior cuidado, já que eles representam os poderes da República. Então, tome nota, certo? Que é o seguinte, ó, quando se fala em membros, tá, dos poderes, certo? Exige-se deles uma maior atenção na função pública. Então, atenção, viu? De acordo com a doutrina, os agentes políticos aqui presentes, eles submetem-se, né, quanto à sua responsabilidade funcional, pelas funções que exercem, a tanto sofrer ação por improbidade administrativa, quanto por crime de responsabilidade. Ou seja, porque eles são agentes políticos. Então, os agentes políticos podem sofrer, certo? Por exemplo, crime de responsabilidade, porque eles são agentes políticos. Quem? Ministro do STF, ministro do STJ, presidente da República, governador de estado, deputado, senador, tá certo? Esses membros de poder, eles podem sofrer por crime de responsabilidade. Porém, diz aí a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que quando o cargo, tá? Deixa eu botar para cá que não cabe. Que quando o cargo é de presidente da República, quando o cargo é de presidente da República, da UPR, o presidente da República, tá? Ele responde apenas por crime de responsabilidade. O presidente da República não pode responder tanto por improbidade quanto por crime de responsabilidade. Ele só responde por crime de responsabilidade, tá bom? É uma exceção. Mas a doutrina diz, tá? Diz que os membros de poder podem responder tanto por ação de improbidade quanto por crime de responsabilidade. Mas de acordo com o Supremo Tribunal Federal, deixa eu botar até aqui, ó. De acordo com o Supremo, né? Tribunal Federal, tá certo? Entendimento ó, do Supremo Tribunal Federal, o presidente da República apenas responde a crime de responsabilidade. Olha tanto de coisa que eu falei sobre agentes políticos, tá? E aí no próximo bloco eu vou tratar com vocês, tá? De outra categoria, que é a categoria de servidores públicos. Tamo junto, rumo a NPE, até o bloco que vem.